Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e chegamos até você em mais essa aula da nossa Escola Bíblica. Saudando, obviamente, a você com a graça e a paz de Jesus Cristo. Que seja uma experiência na sua vida. Estamos muito felizes porque, apesar das circunstâncias que vivemos enquanto país, enquanto mundo, diante dessa pandemia, podemos ter essa oportunidade de aprender mais da palavra de Deus, de ser ensinados por meio da palavra de Deus. E assim, dessa forma, avançarmos no nosso processo tão importante e fundamental, processo de discipulado em nossas vidas. E bom, nessa oportunidade, nós queremos pensar justamente sobre algo que sempre nós estamos falando, e não só falando, mas porventura fazendo em nossa igreja, que é o batismo, levando o batismo a sério. Que seja uma oportunidade, que seja mais um momento de Deus falar aos nossos corações desse assunto, dessa não só doutrina, que cerca também o batismo, mas da prática em si, enquanto meio de graça, enquanto aquilo que Deus nos dá visivelmente e por meio disso abençoa ricamente a nossa vida, que seja uma oportunidade, então, nesse sentido, de nós aprendermos um pouco mais disso e sermos abençoados em nossas vidas. Não sem antes nós começarmos com uma oração, pedindo a Deus que Deus nos oriente, capacite, abençoe nesse momento que iremos passar juntos nesses próximos minutos. Vamos orar então? Senhor, nós agradecemos porque enquanto igreja podemos estar juntos, mesmo remotamente, por meio desse vídeo, mas estarmos juntos aprendendo da Tua Palavra, tendo esse momento de fortalecimento em nosso discipulado, em nossa caminhada de fé cristã. E que assim seja, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, possamos aprender, mediante a Bíblia, mediante a Palavra de Deus acima de tudo, a levarmos o batismo, esse momento que tantos de nós, porventura, já passamos, talvez alguns ainda não, que possamos valorizar esse momento de uma maneira bíblica, de uma maneira que agrade, de uma maneira que honre o Teu nome. E aqueles, porventura, que estão ouvindo e que ainda não professaram a sua fé enquanto cristãos, ainda não se batizaram, não foram batizados, melhor dizendo, Senhor, que seja um momento de instrução, de capacitação, deles ouvirem e serem despertos pela Tua Palavra, acima de tudo, do poder e da graça de Jesus Cristo em tantas coisas e também pelo batismo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E, neste momento, vamos fazer a leitura do texto bíblico. Texto bíblico hoje, muito conhecido, em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Então, leremos o texto de Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, que diz assim: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui, e que Deus abençoe, mesmo que esses poucos versículos que nós lemos e que dará a base, a margem para nós pensarmos nessa aula, que tem justamente como estrutura o primeiro ponto, o valor da purificação, o segundo, a Bíblia e o batismo, um tempo para nós pensarmos um pouco mais sobre a doutrina ao redor do batismo e, por fim, a vida do batismo, aplicando alguns ensinamentos em nossas vidas, em nossos respectivos corações enquanto igreja. Mas vamos lá.
Falando do valor da purificação, se eu fosse fazer uma pergunta para você, bem simples por sinal, um elemento universalmente usado para a limpeza. E a gente nem precisa delongar muito aqui para pensar e saber que é a água. Além de todas as outras funções que a água possui, especialmente de nos hidratar, uma função essencial, uma pessoa que passe sem tomar algum tipo de líquido que contém água, dentre poucos instantes, eu digo instante, é claro que isso demora algumas horas, porventura alguns dias, mas essa pessoa irá definhar até a morte. Nós vemos então a importância de não só o ser humano, mas também os outros seres vivos terem acesso e contato à água para a sua devida sobrevivência. Mas no nosso caso, a água ela serve como um elemento principal, primordial, fundamental para qualquer tipo de limpeza ou purificação que o homem deseja fazer. Desde a limpeza básica de objetos em nossa casa, em nossa cozinha, em outros locais que a gente possa imaginar, além da importância que a água tem na nossa higiene pessoal e diária. Eu acredito que você não era como eu quando criança, né, que às vezes dava aquela fugida, aquela escapulida do banho, mas não tem jeito. Vez ou outra, algumas culturas mais, como o Brasil, outras culturas menos, né, outros países menos, como outros países ao redor do mundo, mas a pessoa sempre tem que tirar um tempinho para tomar um banho, para lavar o rosto, para fazer aquela higiene básica de sua vida. E essa higiene nada mais, ou melhor, é feita por meio, principalmente, pode usar outros recursos, mas principalmente do elemento mais básico que nós podemos imaginar nesse sentido, que é a água. E dessa forma, é interessante pensar que o batismo, como porventura você já com certeza presenciou em alguma igreja, em algum lugar, alguma pessoa sendo de alguma forma batizada, essa prática do batismo é uma prática milenar, uma prática que existe há muitos e muitos anos, há milênios para falar a verdade, e ela tem a ver com um aspecto de limpeza, de purificação espiritual. De limpeza e purificação espiritual. É até interessante porque em alguns textos da Bíblia, a palavra batismo, ela não vai estar presente, mas se a gente olhar no original ali, especialmente no Novo Testamento no grego, vai estar lá a palavra que é referente a batismo, mas não usada ao batismo em si, mas para algum tipo de limpeza ou purificação dentro do contexto do texto que está sendo tratado. Ou seja, aquele texto está falando sobre algum tipo de limpeza, de purificação, do limpar, e aí é utilizada no original a palavra que para nós também é referente à questão do batismo. E nesse sentido, nós podemos aqui ir avançando, né? O batismo para nós cristãos, ele faz parte dos sacramentos, dos dois meios de graça que Deus deixou para o seu povo. Lembrando que a palavra sacramento ela tinha a ver com o voto, com o juramento, com um mais alto compromisso que um soldado um soldado romano fazia, né, na época, claro, do Império Romano, no sentido de se comprometer com o seu trabalho e automaticamente com o Império Romano. Mas o batismo e a ceia também, ela é muito mais do que um comprometimento, um voto nosso. Se assim fosse, com certeza ele falharia. Nós aprendemos na palavra de Deus a nossa limitação, o nosso pecado, a nossa incapacidade por nós mesmos, pela nossa própria força, seguir a vontade de Deus. Mas nesse sentido, a fé cristã entende o batismo como um meio de graça, como uma forma visível mesmo, material, em que Deus
ele derrama sobre a sua igreja, sobre o seu povo, a sua graça, o seu favor, né, em termos espirituais, mas em termos que a gente consegue perceber no dia após dia. Por isso que a igreja cristã, com o passar do tempo, ela continua batizando, ela continua tomando da ceia, continua tomando do pão e do vinho. Eu falo especialmente no sentido e da característica que igrejas reformadas, com o passar do tempo, têm entendimento desse processo quanto meio de graça para abençoar a igreja. E são meios de graça que denotam selo e sinais da aliança, do compromisso não nosso, mas do compromisso de Deus conosco. É claro, por meio do batismo, da ceia, nós assumimos um compromisso com Deus. Mas, acima de tudo, é o próprio Deus tomando um compromisso, né, da sua parte, unicamente da sua parte. Se esse compromisso dependesse assim cabalmente de nós, não daria certo. Mas é pela graça que ele demonstra esse compromisso, demonstra esse favor, tanto por meio do batismo quanto por meio da ceia. Para sermos mais específicos, podemos tomar a citação do próprio livro que estamos lendo, do J.I. Packer, que tem dado base para essas lições, que quando ele diz, o fato de Jesus ter ordenado esses dois rituais mostra que eles eram importantes. É evidente que ele os via como uma dupla designativa da vida cristã, primeiramente em seu começo, no caso o batismo, e depois em sua continuidade, no caso a ceia. Ou seja, qual que é aquele sacramento, meio de graça, que marca o início, né, ao início daquele compromisso com a fé cristã. E aqui a gente já deixa claro, não que em si o batismo possa salvar, possa ser um meio de salvação, mas que marca, que denota essa entrada na igreja, né, e esse compromisso com Deus, e é o batismo. E não somente isso, a gente vê também aquele meio de graça, aquele sacramento que dá continuidade ao nosso compromisso, à nossa prática da fé cristã. Mais uma vez falando, compromisso eles que é dado por Deus por meio da morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Esse sacramento, aí no caso, é a ceia do Senhor. E aqui a gente se volta para o texto que nós lemos, Mateus 28, versículo 18 ao versículo 20, tomar alguns pontos que vão nos ajudar muito em nossa compreensão e nosso avanço aqui na aula. O primeiro deles, nesse texto, Jesus mesmo diz, né, no versículo 18, que, aproximando, né, dos seus discípulos, aqueles que estavam com ele ali, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Então, nós observamos por isso que Jesus, aquele que tem, sim, autoridade não humana, não de governantes, não de prefeitos, presidentes ou qualquer outra coisa que seja, mas autoridade celestial, autoridade divina. Ele mesmo, Jesus Cristo, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, ele foi exaltado do Pai. Ele sai glorificado, glorioso da cruz. Ele vive essa vida no estado de humilhação, se autolimitando. Mas na cruz ele vence o pecado, ao terceiro dia ressuscita, já no estado de glorificação, exaltado pelo próprio Pai. E dessa maneira, toda a autoridade está sobre Jesus Cristo. E dessa forma, reunindo toda essa autoridade, ele manda os seus discípulos nesse ide para cumprir a grande comissão de fazer verdadeiros discípulos. A ordem é clara, de fazer verdadeiros imitadores de Jesus. Afinal de contas, um discípulo, ele procura com o máximo das suas forças, no nosso caso, com o máximo da dependência de Deus, imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não somente isso. Existe uma ordem essencial que já aparece nessa grande comissão, o de batizar
como diz na sequência do versículo 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui é muito legal, porque falando sobre o batismo, Jesus aqui falando sobre o batismo, ele usa, ele cita cada figura da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso nos marca muito, porque não são muitos textos, vários textos aparecem indiretamente, não de forma tão clara assim, mas de forma clara e evidente, não são muitos textos que aparecem todas as figuras ali da Trindade juntas, explícitas claramente, como diz esse texto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dessa forma a gente consegue tirar algumas questões, alguns ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Primeiro, essa doutrina que está presente em toda a Bíblia, que é fundamental para a fé cristã, que é a doutrina da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas, cada um com a sua função, mas mesmo em substância, ou seja, todas são, cada uma delas é Deus, todas e se manifestam como Deus. Então, um único Deus, em substância, manifesto em três pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é tão singular porque essa manifestação é dita, no caso desse texto, em relação ao batismo, para que as pessoas fossem batizadas, claramente, isso é feito até hoje, se você acompanhar um batismo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, mostrando a relevância, o valor, o crédito que Jesus demonstra dessa prática ao vincular ela com a Trindade em relação ao batismo. Então a gente vê a seriedade e a importância que existe em relação ao batismo. E aqui a gente avança no próximo ponto em relação a como a Bíblia traz essa questão do batismo, e aqui a gente utiliza também como recurso de apoio a Confissão de Westminster, aquela que nós, especialmente os presbiterianos, eles subscrevem essa confissão, não tendo a autoridade da palavra de Deus, mas como um documento que explicita as principais doutrinas da fé cristã, que deixa bem claro quais são as principais, um documento histórico que explicita quais são as principais doutrinas cristãs, apontando sempre, claro, o ensino bíblico. E na Confissão de Westminster, é interessante, a gente pode dizer primeiro aquilo que não é o batismo. O batismo ele não é um atestado ou meio de salvação. No caso, o batismo para a salvação. E aqui a gente precisa fazer uma distinção honrosa e respeitosa para com a Igreja Católica, que entende que batizando uma criança enquanto cristã, aquele batismo é para a salvação. E aí, a partir daquele momento, essa pessoa fica comprometida a fazer boas obras durante a sua vida. Nós não entendemos dessa maneira, olhando para o texto bíblico. Tanto é assim que a gente for observar em textos como Hebreus, capítulo 10, versículo 26 versículo 26 a versículo 31, a gente vê de pessoas que experimentam de várias das coisas boas que a igreja pode experimentar, mas que são apóstatas, que no final das contas não servem, não têm Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Ou seja, uma pessoa, por incrível que pareça, e aqui eu falo dentro de uma igreja cristã, ela pode demonstrar alguns frutos de salvação, demonstrar um ânimo, ser até mesmo batizada, mas logo depois, e infelizmente a gente observa alguns casos na história em relação a isso, essa pessoa demonstrar claramente, e isso só Deus sabe, mas depositar um total descompromisso com a fé cristã. E aí só Deus a verdadeiramente julgar essas pessoas, mas a própria palavra de Deus fala que isso infelizmente acontece e continuará acontecendo de pessoas que no final das contas podem até ter batizados,
mas que não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, o batismo, no final das contas, ele é muito importante por diversos aspectos que vamos continuar trabalhando aqui, mas não para a salvação. O batismo, ele por si só, não garante, não efetua, não promove a salvação de ninguém. Essa vem somente pela confiança e a fé em Jesus Cristo. Ele sim que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Mas o batismo, como já temos dito, é um sinal e selo do pacto de Deus, né, de sua união com Cristo, sua regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo. Um selo e um sinal. É importante a gente falar sobre essas questões. Um sinal, né? Uma evidência clara que a gente consegue ver pelo o gesto simples do batismo, de fazer a aspersão, aquele pequeno derramamento de água que um ministro ordenado do Evangelho, no caso os pastores, fazem sobre aquele que está sendo batizado. Derramam aquela pequena quantidade de água. E aqui mostra, né, a importância da questão da água nesse sentido de purificação. Não que a água em si tenha um poder medicinal, alguma coisa assim, não. Mas pelo valor daquilo que está sendo feito naquele momento, no momento do batismo. Um selo e sinal do pacto, da graça, da aliança, do compromisso de Deus em salvar a humanidade, em salvar aqueles que Ele elegeu. Da nossa união com Cristo, né? A partir da nossa salvação nós somos unidos com Cristo, feitos filhos de Deus, né? Junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua regeneração, da remissão dos pecados, sermos libertos do domínio do pecado e da nossa consagração, do nosso compromisso com Deus, ao sermos, né, aceitos como membro da família de Cristo, né, de uma forma visível e automaticamente, né, nas igrejas, fazendo ali parte do rol dos membros daquela igreja. Fala isso no caso do batismo de adulto, que é acompanhado da profissão de fé, ou seja, antes do batismo essa pessoa professa a sua fé publicamente diante da igreja em Jesus Cristo, ou também, como iremos falar a seguir, iremos falar sobre a questão do batismo infantil. Só quero voltar a um ponto, antes que eu esqueça, de falar que em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, nós vemos a base para pensar que, se na antiga aliança nós tínhamos a circuncisão, na nova aliança, o batismo ele é aquilo chamado de circuncisão de Cristo. Ou seja, o batismo ele substitui a circuncisão feita só sobre os homens no Antigo Testamento, na Velha Aliança, mas a Nova Aliança, homens e mulheres, né, adultos, aqueles que professam a Jesus como adulto, e também os filhos dos cristãos, enquanto crianças, bebezinhas, eles são batizados, e isso vai além da circuncisão feita no Antigo Testamento, porque no Novo já temos a realidade de Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Segundo a Confissão de Westminster, o batismo ele deve ser feito por meio da aspersão, que é como observamos aqui na igreja, quando um pastor ele traz um pouco de água nas mãos e derrama sobre a cabeça daquela pessoa que está sendo batizada. Mas vale uma grande observação em relação a isso. Que, por exemplo, né, no caso de uma igreja presbiteriana, quando pessoas vêm de outras igrejas, irmãs, fiéis a Cristo Jesus, mas que batizam por imersão, essas pessoas são aceitas tranquilamente. Até porque, no registro bíblico, a gente não tem, de uma forma claramente e evidentemente direta, qual seria a forma mais adequada do batismo. Se seria por imersão, aquela pessoa que é imersa e volta, né, de um tanque, de uma piscina, né, de um batistério, vamos dizer assim, ou essa aspersão que é feita, né, como é feita tipicamente na igreja presbiteriana
e também em outras igrejas. Mas vale ressaltar que, por exemplo, as cerimônias do Antigo Testamento, a gente vê nos textos de Números, por exemplo, 8, 7, 19, versículo 18, eram feitas por aspersão, as cerimônias que tinham a ver com a purificação. E no Novo Testamento, nós vemos que, por exemplo, no texto de Atos, capítulo 2, versículo 39, né, a igreja batisma um grande número de pessoas de uma só vez. E por inferência, a gente consegue perceber, por esses exemplos, assim como a história da igreja também nos dá margem, nesse sentido, a fazermos e a sermos direcionados a fazer o batismo por aspersão. Além disso, é interessante porque o batismo de aspersão permite que uma pessoa, mesmo acamada, mesmo doente, seja batizado, tem essa flexibilidade também. Mas, novamente, não é uma questão, até porque lá em Efésios fala que nós cristãos, né, somos unidos por Cristo, nós temos um só batismo. Não devemos brigar, muito pelo contrário, devemos nos unir, mesmo que um seja batizado com mais água ou com pouco água, a questão é ser batizado com água, né? É claro que a igreja presbiteriana tem o seu costume, mas respeita outras formas que são cristãs e que levam a sério também essa questão do batismo. E algo muito importante também, que é o batizar os filhos de pais crentes. Vejam, percebam a questão. O batismo, ele não deve ser feito sobre qualquer criança, né? Na nossa igreja, o batismo não é feito sobre qualquer criança, mas sobre os filhos dos pais que se comprometem em trazer o ensino, o discipulado para a vida dos seus filhos da melhor maneira possível. E posto isso, é interessante a gente observar como o batismo era entendido na história, como o batismo era percebido como um privilégio da mais alta categoria pelos cristãos. Até porque, como diz nessas duas citações, primeiro, eles passavam por um curso pré-batismo de 3 anos, né? Bastante extenso, mas era com o objetivo daqueles cristãos evidenciarem de fato o seu compromisso com Deus e assim professarem a sua fé ao final desses 3 anos. E nessa ocasião, a cerimônia era muito simples, mas nenhum deles poderia esquecer, que era comparável, como diz o próprio J.I. Packer, né, que é britânico, a uma coroação para um membro de uma família real inglesa. Ou seja, pense naquele momento assim em que você foi, de certa forma, mesmo que você não merecesse, honrado ou tivesse um momento de extrema alegria na sua vida. Era assim que era tratado o batismo antigamente. E deve ser tratado hoje em dia. Nós, enquanto cristãos, povo de Deus, aqueles que são batizados de adulto, né, que creem em Jesus Cristo de adulto, aqueles que já trazem o seu batismo, né, infantil, nós devemos lembrar com muito carinho do nosso batismo. Lembrar que nós somos batizados, que nossa vida se rendeu a Jesus Cristo e do nosso compromisso com Jesus. Dessa forma, nós lembramos que a nossa identidade é mais do que um papel. Quem nós somos? É mais do que um papel dizendo Uziel Amorim, né, que é o meu caso. Não. Para nós, a nossa identidade é expressa no nosso relacionamento com Cristo e a nossa filiação com Deus. E o batismo expressa isso, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Pai, que o Espírito Santo está dentro de nós e vai guiar a nossa vida. O nosso relacionamento com Deus expressa pelo batismo. O batismo também nos convoca a sermos esse aspecto fundamental da fé cristã, que é o aspecto da santidade. Não mais o domínio do pecado está sobre nós, os que somos salvos. Por mais que podemos até, infelizmente, cair pontualmente, mas não somos mais dominados pelo pecado. Somos dominados pelo Espírito Santo e por Deus. E a santidade é uma marca e condição indispensável para a vida cristã. Então o batismo sempre deve nos lembrar do nosso compromisso de santidade com Deus e da nossa lealdade. De tudo isso somado, um compromisso da dependência em Deus e no seu pacto. Porque a salvação,
a graça que é manifesta também no batismo, tudo isso não é mérito nosso, mas sim mérito da graça de Deus. E esse é o perigo que acabamos de explicitar nas últimas questões, de não encarar o batismo, ou melhor, de encarar o batismo como uma mera etapa da nossa vida cristã, como aquilo que passou, está lá, eu nem lembro mais passo a minha vida com meus próprios compromissos, com as minhas próprias atividades, não lembrando, por exemplo, do compromisso com a igreja, do reino de Deus, com a missão, com a evangelização, com o ensino, com o discipulado, com pregar a palavra. Tudo isso a gente lembra e a gente retoma quando a gente pensa seriamente no batismo. Aquelas pessoas que deixam o batismo simplesmente como um momento, uma etapa lá atrás, que não se lembram, sejam porque passou muito tempo de mesmo batismo adulto, ou porque não se lembram pelo fato de ter sido batizado enquanto crianças, caem num grande erro, incorrem num grande problema. E dessa forma, devemos lembrar, o nosso batismo, seja ele feito como adulto, em criança, uma marca, uma bênção de Deus para uma nova vida. Se você tem uma foto do seu batismo, quer seja como criança ou adulto, guarde ela com carinho, vez ou outra, visite essa foto, lembre daquilo que foi falado, das palavras, das emoções, do seu compromisso com Deus. E quando um batismo é feito na igreja, é interessante porque a gente também pode reafirmar o nosso compromisso de fé com os verdadeiros discípulos, com as pessoas que são batizadas ali, sejam adultas ou sejam crianças. A gente observa e fala, poxa, eu também, assim como essas pessoas, já fui batizada. Então eu tenho um compromisso com Deus individualmente, mas eu também tenho um compromisso com essas pessoas que estão sendo batizadas a partir desse momento. Sejam crianças, no ensino, no acompanhamento dessas crianças no dia após dia, mesmo que eu não seja o pai, ou a mãe dessa criança diretamente, mas é a minha família, é a família na fé. E sejam adultos, são meus irmãos, irmãs em Cristo, e eu devo acompanhá-los, sendo um exemplo, exortando-os, incentivando-os na fé e também deixando que eles assim o façam para a minha vida. Eu quero concluir justamente pensando, você se lembra do seu batismo? Independente se foi de adulto, de criança, às vezes com uma foto, você tendo sido batizado, você se lembra que você é batizado? Isso é muito importante. E como diz uma frase famosa atribuída a Martinho Lutero, que é sempre bom que quando a gente lavar o rosto pela manhã, da gente lembrar, da gente lembrar do nosso batismo e a quem nós pertencemos. E aí nós irmos e vivermos de acordo com esse compromisso, esse acordo, essa aliança. E que Deus nos abençoe, nos capacite e a lembrarmos, a termos essa lembrança de compromisso com Deus, compromisso com a fé cristã, sabendo que isso é na dependência dele, não porque tenhamos forças em nós mesmos, mas na dependência dele, porque, afinal de contas, a obra necessária para a salvação já foi feita. Jesus Cristo, o Senhor, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esses poucos momentos que passamos quanto igreja juntos. Ó Pai, dá clareza à tua igreja, a começar por mim, da importância, do valor do batismo, para que mesmo se nosso batismo esteja tão longe em termos de memória, de tempo, a gente possa lembrar desse compromisso, dessa fé, desse meio de graça que o Senhor derrama sobre nós, dessa bênção, ó Pai, de participar da tua igreja, do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Se alguma pessoa está ouvindo essa palavra e ainda não seja salvo, muito menos batizado, seja um momento de incômodo, positivo, do teu Santo Espírito para a vida dessa pessoa. Tudo isso, ó Pai, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu queria encerrar com uma indicação. Pastor, um vídeo que você encontra no YouTube,
reverendo Leandro Lima, pastor presbiteriano ali no estado de São Paulo. Ele vai fazer uma aula, né, tratando sobre o seu livro. Ele tem um livro específico sobre teologia sistemática. Num desses capítulos desse livro ele fala sobre o batismo. Dessa forma ele faz essa aula, citando claramente esse capítulo. E é uma aula bem bacana, bem didática. Só você digitar no YouTube, batismo, Leandro Lima, que vai aparecer, você pode assistir, né? Vai ser mais um material de apoio àquilo que nós trabalhamos hoje aqui, e tenho certeza que também vai abençoar a sua vida. Mas agradeço mais uma vez, chegando esse finalzinho de ano, né? Pelo seu ânimo, pela sua disposição em seguir junto conosco nessas aulas que têm sido trabalhadas sobre esse livro, Fé Ativa, do J.I. Packer, e que Deus continue a abençoar a sua vida, a sua família, a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus.